Tudo ótimo com vocês, pessoal? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre os porquês. Muitas coisas que acontecem no mundo e que a gente pergunta, por quê? Então vamos à vinheta do canal. Nós vamos entender um pouquinho mais do porquê. Às vezes a gente fica perguntando as coisas para Deus sem sentido e a gente não tem uma resposta. Então vamos analisar um pouquinho isso daí à luz da Bíblia, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uma das coisas que o ateu fala para nós que cremos em Deus, que cremos em Cristo Jesus, é que se realmente Deus existisse, ou que se existisse um Deus todo-poderoso, como a gente afirma, Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem ao mundo. Terremotos, maremotos, tsunamis, catástrofes, doenças malignas em crianças, coisas terríveis que acontecem às crianças. Se existisse um Deus, Ele não permitiria isso. Essa é a alegação dessas pessoas ateus. Mas será que isso é verdade à luz da Bíblia? Bom, antes de a gente começar a discutir sobre isso, nós temos que voltar lá no Éden. Nós temos que ver o que aconteceu ali. No início, existia o Jardim do Éden, que não era nesse mundo, era em outro plano, em outro multiverso, digamos assim. Isso está na moda, né? Falar em multiverso agora. E existe realmente. Outras dimensões, elas existem. Tanto é que nós temos a visão normal e muitas vezes na Bíblia nós vemos que Deus, Ele abriu a visão espiritual das pessoas e elas enxergaram coisas lindas e maravilhosas. E existem esses outros mundos, sim. E o Éden existia em outro universo paralelo, digamos, que não esse. E o homem estava ali vivendo numa boa e veio Eva e eles viviam tranquilamente. Deus deu para eles todo o alimento, toda a tranquilidade, toda a divindade. Eles tinham a presença de Deus diretamente com eles. E o que eles fizeram? O único fruto que Deus proibiu que eles comessem, a serpente veio, o inimigo veio e enganou a mulher, e a mulher enganou a Adão, e Adão caiu na tentação e comeu desse fruto proibido. E a partir desse momento, eles pecaram, eles estavam totalmente destituídos da glória de Deus. Deus os jogou para esse plano nosso mesmo, para cá, onde eles tiveram que trabalhar, onde eles tiveram que suar o rosto para comer. E antes era tudo dado para eles de mão beijada. Eles pecaram, eles estavam destituídos da glória de Deus. E assim vem sendo a humanidade desde aquela época. Para os que não creem em Jesus Cristo, eles estão totalmente destituídos do pecado. E nós sabemos que, infelizmente, esse mundo jaz do maligno, como está escrito em 1 João 5,19. Nós sabemos que o que manda nesse mundo são os bens, é o dinheiro, é o status, é a cobiça desenfreada e é a ganância. É isso que manda nesse mundo. Os valores de Deus são totalmente esquecidos hoje, no mundo em que vivemos. Digamos que 90% do mundo não pensa em Deus. 90% do mundo pensa em si mesmo, no seu egocentrismo, no seu humanismo secular. Essa coisa tão abominável e tão viciante que todos nós, até nós que cremos em Cristo, temos que lutar contra isso dia após dia. Nós temos que pedir força a Deus para que a gente não pense primeiramente em nós do que em Deus. E eu tenho certeza que mesmo pedindo, nós pecamos contra Deus todos os dias da nossa vida. E a partir do Éden, o homem está destituído de Deus. Sendo assim, o homem colhe tudo aquilo que ele planta.
catástrofes, doenças, coisas terríveis podem ser fruto da nossa própria desobediência, da própria desobediência da humanidade. Deus, Ele não se preocupa com aqueles que não são seus filhos e suas filhas. Deus não se preocupa. Deus se preocupa com quem o busca. Deus se preocupa com quem está alinhado com a sua palavra. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é crente em Cristo Jesus, a pessoa é ali assídua na igreja, uma pessoa decente diante de Deus, uma pessoa que só faz o bem. E a filhinha dele ou o filhinho dele pegou o câncer. Por que Deus permitiu isso? É aí onde vem o que nós lemos. Deus tem um pensamento muito, infinitamente maior do que o nosso. Deus sabe as coisas infinitamente mais do que a nós mesmos. Deus conhece todo o nosso coração 1.000.000 de vezes mais do que a nós mesmos. Deus, Ele tem um pensamento na criação do universo. A brincadeira de Deus é criar estrelas, criar mundos, criar reinos. A brincadeira de Deus não é viver nesse mundo. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. E a Ele nós devemos adorar, nós devemos honrar, nós devemos glorificar e não questionar coisas que acontecem no mundo e às vezes com nós mesmos. Os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. As nossas ambições não são as mesmas ambições de Deus. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e buscam a sua justiça. Tudo e nada foge desse tudo. Então, uma doença, catástrofes, pode ter certeza que se você crê em Deus, de alguma maneira que você não entenda, é para o seu bem. Talvez você não descubra por que isso aconteceu aqui nessa terra, mas eu tenho certeza absoluta que lá no céu, lá no reino de Deus, Ele vai te mostrar por que determinada coisa aconteceu daquele jeito, por que determinada coisa aconteceu de um outro jeito. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Portanto, esses tantos porquês, eles devem ser extirpados na nossa vida. E por mais temeroso, por mais com tanta dúvida que você esteja, não fique se perguntando por que Deus permitiu isso ou por que Deus permitiu aquilo. Não seja como um ateu. Seja um verdadeiro filho e filha de Deus. Creia nele. Creia nele como o ar que você respira. Saiba que você precisa de Deus mais do que o ar que você respira. Porque se você parar de respirar, você irá morrer. E provavelmente você irá para o reino de Deus. Mas se você não tiver a Deus, você irá morrer e você irá para o inferno. Como um ateu fala, mas quem me prova isso? E se isso for verdade? Não é? O que você tem a perder? Você tem a perder a sua vida inteira no inferno, a eternidade no inferno. E se isso for verdade, você vai herdar o reino de Deus, a vida eterna. Portanto, lembre-se, os seus pensamentos não são os meus pensamentos de Deus. A nossa função aqui nesse mundo é adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar a Ele através de Cristo Jesus. Não através de imagens, não através de santos, milagreiros, não através dessas coisas idólatras e banais que o mundo prega, mas sim a verdade, que é Cristo Jesus. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que você tenha vida eterna. E é a partir desse momento que você crê nisso, você passa a ser filho e filha de Deus, o Deus Criador de todo o universo, o Deus que comanda trilhões de galáxias, trilhões e bilhões de estrelas. É esse Deus, o Todo-Poderoso, que está ao teu lado. Portanto, deixe os porquês para lá. Pense primeiramente em Deus e depois em você. Tudo bem?
Essa é a palavra que eu tinha para nós todos hoje. Que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.